Tudo bem, queridos? A graça e a paz. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Amém? Podemos assentar. A palavra de Deus fala através do salmista Davi, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Não é bom andar na casa de Deus? É bom quando a gente chega na casa do nosso pai e pode dizer: cheguei na casa do papai. Isso é maravilhoso. Quero parabenizar todos por estarem aqui hoje. Fico muito feliz de participar dessa festa com vocês. É muito bom cultuar o Senhor. Eu tenho certeza que nenhum de nós viemos assistir um culto, mas nós viemos cultuar o nosso Deus que vive, que reina, que está no nosso meio. Amém? Para quem não me conhece, sou o pastor Michelo, certo? Sou um bom cearense, vocês perceberam pelo diâmetro da circunferência aqui. Um bom cearense, fui enviado do Ceará para Roraima, de Roraima para São Paulo. Faço parte da família da Paz Church, congrego na Paz Church há 23 anos, né? Para mim é uma honra e um privilégio fazer parte dessa família do Reino de Deus. Conheci o pastor Marcos em 2009 através de um acampamento de jovens que nós fizemos lá em Boa Vista, Roraima. Eu liderava os jovens na época, eu era corajoso, né? Então quem é líder de jovem é corajoso, viu, Vinícius? Vocês são corajosos mesmo, porque é maravilhoso liderar jovens, é bem dinâmico, é muito legal, né? E a outra coisa também que eu quero apresentar a vocês, minha família. Se puder colocar, essa é a minha família, é um presente de Deus, né? Do meu lado direito ali está a mulher da minha vida. Jesus, é muito bom estar casado. E hoje eu vou orar pelos solteiros, viu? Eu prometi e a condição é para eles virem hoje, tá? Aqueles que não vieram hoje eu vou orar mesmo assim, certo? Casamento é coisa melhor que Deus deu aqui na terra para o homem, né? Dinheiro não é nosso, né? Os filhos também não são nossos. A gente cria, educa para o propósito do Senhor na vida deles, eles saírem de casa, construir sua família e darmos graças a Deus que eles saíram de casa, para a gente ficar só com a mulher que Deus nos deu, que essa é a única coisa que Deus nos deu, é a esposa. Então minha esposa Aliciane, mulher de Deus, nasceu, cresceu no Evangelho, ela que me ganhou para Jesus. Ela disse assim: o corpo é meu, o espírito é seu, pai, e o corpão dela o corpão meu é todo dela. Do meu lado direito, minha esposa, do meu lado esquerdo, a minha nora, né, a Hillary, casado com esse menino barbudinho aí, ó, meu filhão, vai fazer 25 anos agora, formado em ciência da informática, da computação, trabalha numa multinacional, é um menino muito lindo, puxa para o pai, né, o pai celestial. Na frente, ao lado dele está o Áquila tem 14 anos, pensa no menino abençoado de ouro, ele gosta de fluir no profético também, ele participa do Life Group, que é a célula que minha filha lidera. Essa menina toda afogada aí é minha filha, ela tem 19 anos, é universitária de psicologia, trabalha já, e uma grande líder de célula, já multiplicou célula 3 vezes, super envolvida na obra, quer ser pastora. Desde o 5º ano ela queria fazer psicologia, porque ela dizia: eu vou fazer psicologia para entender as ovelhas, que eu vou ser pastora delas. Amém. E também para estudar o Senhor, pai, porque o Senhor não é fácil. Amém, filha, só não pode dar o papai. Essa é a família que Deus me deu, tá bom? E eu quero pedir permissão. Meus filhos estão lá, minha família está lá em São Paulo. O casado está no Ceará, mora no Ceará, lá na cidade que ele nasceu, que eu nasci. Então é um presente de Deus essa família. Meus amados, eu quero mais uma vez pedir permissão para compartilhar algo que Deus colocou no meu coração, certo? Eu sei que Deus está derramando a presença dele para os jovens e nós vamos participar dessa manifestação do Senhor. Eu saí do Ceará para casar, fui para Roraima, Deus me pegou e disse: você não vai fazer concurso, você não vai trabalhar em concurso, eu tenho algo para você melhor do que concurso. E aí nós abrimos mão de 2 concursos, minha esposa e eu, ela tinha 2 concursos, eu abri mão de 2 concursos. Estamos na obra há muitos anos, desde o início, caminhada, né? Nem sempre fui pastor, mas eu fui muito envolvido na obra de Deus. Quando foi em 2012 eu larguei tudo e fui para a obra. Larguei tudo pela 2ª vez, fui para a obra. Em 2015 fomos enviados para São Paulo. Estamos em São Paulo há 10 anos já, servindo ao Senhor e louvando a Deus, porque Deus tem feito maravilhas. Conheci o pastor Marcos através do Wesley. O Wesley é filho da casa, né? E quando ele soube que eu vinha para cá, ele disse: nossa, isso é bom demais lá. Então eu estou muito feliz de estar com vocês aqui, tá bom? Bom, o tema dessa palavra hoje é: não apague o fogo do Espírito Santo. Como é esse fogo do Espírito Santo? É algo que nós temos, que nós recebemos quando a gente o encontra.
E eu quero compartilhar hoje algumas histórias. Quero também compartilhar um pouco do que Deus tem ministrado na minha vida. E o texto é um texto básico, está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, na versão árabe, que diz: não apagueis o Espírito. O Espírito Santo é uma pessoa, e Ele está dentro de nós. O Espírito Santo não é uma sensação. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é um objeto que a gente, quando quer, traz ele para perto, quando não quer, manda ele embora. O Espírito Santo é uma pessoa, e ele zela, ele tem prazer em nós. Por que o Espírito Santo zela? Por que o Espírito Santo tem ciúmes com a gente? Porque é mais ou menos assim. O Espírito Santo, ele é como se fosse a pessoa que ele administra o nosso relacionamento com Deus. Em que sentido? Nós fomos feitos para termos relacionamento, comunhão com Deus. Por isso que quando nós estamos deixando Deus de lado e começamos a flertar com o mundo, a se apaixonar pelas coisas do mundo, aí ele entra em cena enciumado, porque nós não fomos feitos para termos prazer com o mundo, nós fomos feitos para termos relacionamento com Deus. Isso desde a criação. Deus criou o homem para ter intimidade, relacionamento. Você quer ver um casamento bem sucedido? É quando o casal se conhece. O pastor Reinaldo estava compartilhando a história dele com a pastora Ada. E eles estavam falando de que, irmãos, vamos imaginar que eu sou submisso, que eu sou obediente, que ela que manda. Vamos imaginar. A pastora Ada olhou para ele e disse: imaginar é mentira, é pecado, não pode. Na verdade, não tem que imaginar, ele é obediente. E todo homem que se preza tem que deixar a mulher mandar, irmão. No sentimento, no casamento, existem dois sentimentos: razão e paz. Só que cada cônjuge tem que ter um sentimento. Marido, você quer o quê? Quer a razão ou quer a paz? Marido? A paz, viu como é inteligente? A razão é sempre dela, irmão, deixa a razão com ela. Então, com o Espírito Santo não é diferente, ele quer intimidade. Quanto mais íntimo nós somos do nosso cônjuge, mais nós conhecemos o nosso cônjuge. E quando eu falo intimidade, eu não falo só do ato sexual, do sexo, não. Que é bom o sexo, mas é raro no casamento, né? Mas é bom. Mas eu estou falando da intimidade de se conhecer um ao outro, saber da necessidade um do outro. Da mesma forma, quando eu cresço com o Espírito Santo, é porque eu me relaciono com Ele. Eu tenho intimidade. Já pensou quando eu cheguei aqui, eu fiquei um pouco observando, as pessoas me observando também. Hoje o Vinícius é meu chegado, o pastor Reinaldo é meu chegado. Por quê? Porque eu fui conhecendo. Só que se eu continuar nesse relacionamento, cada vez mais íntimos eu vou ficar deles. No casamento, no relacionamento profissional, no relacionamento com os filhos, no relacionamento com os colegas, com os vizinhos. Com o Espírito Santo não é diferente. Se nós nos relacionarmos com Ele, Ele é fiel e justo, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele fala conosco. Agora, como é que o Espírito Santo age em nós? É diferente da mãe. Como assim, pastor? Vou dar uma ilustração prática. A mãe está em casa, ela diz assim, para o menino, adolescente, né? Isso não acontece aqui em Viçosa, só lá em São Paulo, aqui não. A mãe diz assim: filho, vai tomar banho. E o menino não vai tomar banho, né? Aí ela começa a aumentar o volume, o decibéis. Menino, vai tomar banho. E o menino não vai tomar banho. Menino, vai tomar banho. Menino, pelo amor de Deus, vai tomar banho. Até que o menino vai. Mas o menino ouviu na primeira vez, mas não escutou. Ouvir é diferente de escutar. Ele só escutou quando a mãe se posicionou e pegou pesado com ele, senão ele levava uma coça, um puxado de orelha, ser espancado, né, para tomar banho. O Espírito Santo age diferente. O Espírito Santo age diferente da mãe. Em que sentido? Ele diz: meu filho, vem para cá, vem ter comunhão comigo. Meu filho, eu quero te encontrar, eu quero ter intimidade, eu quero ter relacionamento. E quando a gente se aproxima, Ele se relaciona com a gente também. Mas quando a gente não se aproxima, Ele continua lá: meu filho, vem para cá, vem ter relacionamento. Quando nós não nos aproximamos, Ele continua falando, mas a gente continua ouvindo menos. Meu filho, vem para cá, meu filho. Porque não é que Ele diminui o volume, mas é a sensação que temos que
o decibéis vai diminuindo, porque nós vamos ficando insensível à comunhão com o Espírito Santo. E o fogo vai diminuindo. Agora, essa comunhão com o Espírito Santo, esse relacionamento com o Espírito Santo, ele acontece quando o nosso espírito, que eu falei ontem, está relacionado com o Espírito, está no Wi-Fi do Espírito Santo. E quando eu estou sensível à voz de Deus, aí Deus se manifesta. Então, se nós temos o Espírito Santo em nós, e outra coisa, é um privilégio, porque no Antigo Testamento o Espírito Santo não habitava. Ele vinha, ele pousava, ele ficava, ele nos tomava, ele se apossava. É igual possessão, só que não é demoníaca. Ele vinha, morava e ia embora. Sansão, ele recebia o Espírito Santo, ele ficava assim forte, parecia o Vinícius, forte, alto. Depois que o Espírito Santo saía, ficava igual a mim, magro, baixo, fraquinho. O Espírito Santo, ele vinha, dava força e agia, e depois ia embora. Sansão matou 1000 com uma queixada de jumento. Mas depois que o Espírito saía dele, ele ficava fraco, debilitado, bebia água. É como se você corresse com medo de um cachorro, né, te pegando, pega, não pega, você sobe no muro, o cachorro vai embora. Aí a adrenalina passa, vai embora, parece que você começa a tremer as pernas. Disse, Jesus, quase que eu morria. Aquela fraqueza, a adrenalina foi ao extremo. O Espírito Santo vinha sobre Davi, o Espírito Santo vinha sobre os homens de Deus, sobre juízes, sobre profetas, sobre sacerdotes, sobre os reis, mas ia embora, porque não foi dado a legalidade para o Espírito Santo vir. Tem um livro muito bom que eu quero encorajá-los, vocês lerem, chama O Deus Esquecido, que ele fala desse Deus esquecido que é o Espírito Santo. Antigo Testamento, a pessoa de Deus, ele era o ator principal, e Jesus e o Espírito Santo trabalhavam com eles como coadjuvantes. Novo Testamento, os evangelhos, Deus sai de cena, entra Jesus Cristo, faz o processo do último Adão, renova as forças, restaura, mata a velha aliança do legalismo, da religiosidade, e vem pela graça, mediante a fé, e vem agindo sobre a igreja, se derrama pela igreja, morre pela igreja, que somos nós. Como diz lá no Evangelho de João, ele veio para os seus o rejeitaram. Nós somos enxertados nessa videira verdadeira, que é ele. Jesus morre, ressuscita e chega diante dos discípulos, passa 40 dias com os discípulos e diz, é necessário que eu vá, para que o Consolador venha. Olha o que fala lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7 a 8 da NVI, que diz, contudo afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for o conselheiro, quem é o conselheiro? O Espírito Santo. Outra versão diz, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. E diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então quem nos convence dos nossos erros é o Espírito Santo. Quem nos convence das nossas falhas é o Espírito Santo. Muitas vezes quando nós erramos, eu creio que com você não é diferente, mas quando eu erro, literalmente o Espírito Santo mexe comigo. Quando mais íntimo eu me aproximo de Deus, mais eu estou de Deus, qualquer coisa que eu pisar na bola, eu sei que o Espírito Santo mexeu comigo. Mas se eu não estiver perto dele, afastado, eu vou errar uma vez, duas, eu vou perder na sensibilidade. Lembra quando Davi cortou a orla do rei Saul? Que quando ele cortou a orla do rei Saul, a Bíblia diz que estremeceu nele, porque ele fez tal coisa com o ungido de Deus. Foi o Espírito Santo que mexeu com ele e disse, não foi bom o que você fez. Tanto que ele se arrependeu, pediu perdão ao seu rei. Então quando nós estamos afastados, nós nos tornamos insensíveis, porque o fogo está apagando. Quando nós nos aproximamos, nós tornamos sensíveis, porque a chama está pegando. Vou dar um exemplo. Se eu tenho uma lenha, se eu tenho uma fogueira e tem várias lenhas, eu pego uma lenha e tiro da fogueira, ela continua pegando fogo, sim ou não? Sim ou não? Continua. A lenha está na fogueira, pegando fogo, eu tiro essa lenha da fogueira e continua pegando fogo. Se eu me afasto dessa fogueira com essa lenha, ela continua pegando fogo, sim ou não? Sim. E eu vou me afastando, ela continua pegando fogo. Agora, se eu não levá-la de volta para a fogueira, o fogo vai apagar, aos poucos, até que apaga, vira cinza. E somos nós.
Quando nós estamos na fogueira, na casa do Senhor, na igreja, porque a igreja somos nós, o prédio, relacionamento. Igreja, não estou falando dessa estrutura. A igreja é você, sou eu, somos todos nós. E a fogueira são os relacionamentos saudáveis. Se eu não levar de volta a lenha para a fogueira, eu apago. Quantas pessoas na caminhada eu conversei que estavam afastados de Jesus, e eu pergunto a ele, eu faço uma pergunta única: que dia foi que você se afastou de Deus? Eles olham e dizem: eu não me lembro. Eu não sei exatamente o dia preciso. Eu sei que eu me afastei. Por isso que o primeiro ponto é cuidado para o fogo do Espírito não apagar em você. Cuidado. Cuidado, porque é uma lenha pegando fogo, e se você não levá-la de volta para a fogueira, cuidado, porque o fogo pode apagar. Não deixe o fogo de Deus se apagar em você. Não deixe esse Espírito Santo apagar dentro de você. Não deixe essa intimidade de Deus apagar em você. Não deixe. Quando eu tive minha experiência com o Senhor, eu queria estar na igreja, eu queria estar na intimidade. Quando eu me converti, eu fui para casa e disse: estou lascado. Gente, lascado no Ceará é pegar madeira e dividir no meio. Peço perdão se para outros lugares lascado sua com um teor negativo. Mas eu disse: me ferrei, minha mãe vai me matar. E eu passei 4 meses em casa, servindo a Deus no esconderijo, secreto, sem ninguém saber. Porque eu tinha medo, eu tinha vergonha de dizer que eu era crente, não a vergonha de confessar Jesus, mas eu conhecia os meus pais, eu sabia que a casa ia cair, eu não estava maduro o suficiente para confessar Jesus diante deles. E eu sei que eu estava errado, eu pedi tanto perdão a Deus hoje, nesse processo. Mas um dia que eu fui batizado, cheguei em casa de volta, minha mãe disse: você estava onde? Que eu ia viajar para Roraima. Você estava onde? Eu fui tomar banho. Aí eu não estava mentindo, estava contando a verdade pela metade. Você vai embora, pegou essa chuva toda, dentro está em casa com a gente. Não, eu fui tomar banho. Você estava onde mesmo? E mãe conhece a gente, né, irmãos? Isso, fala a verdade. Aí o Espírito Santo falou: mãe, eu fui me batizar. Aí a casa caiu. E a mamãe disse: filho de uma mãe, se você falar de crente aqui em casa, você nunca mais pisa o pé aqui em casa. Eu disse: mãe, aí o Espírito Santo me tomou, disse: mãe, de crente não, mas de Jesus eu vou falar. Eu já ia embora no dia seguinte, por isso que eu fui corajoso. Eu era a ovelha negra da família, gente. Minha mãe disse hoje que eu sou a única ovelha que presta da família. Está repreendido, mãe. Mas minha mãe me liga, pede conselhos. Isso é maravilhoso. Agora, o Espírito Santo mudou. Porém, muitas vezes, quando eu estava na presença de Deus, foram as vezes que mais o diabo investiu na minha vida para me derrubar. Porque o diabo sabe quando você está pegando fogo, ele quer tirar você do propósito. Ontem eu falei, muitas vezes nós estamos no propósito e o diabo vem com uma proposta para nos tirar do propósito. Dei a história do casal ontem, que foi conosco para a Zona Sul, enviado, deixou toda a casa, deixou todo o bem dele, alugou a casa dele e foi morar de aluguel lá na Zona Sul. Saiu da Zona Leste, o extremo da Zona Leste, para o extremo da Zona Sul para servir. E eu disse: é isso que vocês querem? Isso é isso, pastor. Estão caminhando com a gente desde 2018. Só que ela recebeu uma proposta de ganhar 2 vezes mais do que ela ganha, cargo de confiança. E olha, gente, é um salário tentador, mas tentador mesmo. E ela ia aceitar a proposta. No final das contas, a minha esposa só perguntou para ela: você está indo pelo um propósito de Deus na sua vida, ou apenas pela proposta de um salário melhor e de uma zona de conforto? Ela parou, analisou e ela entendeu que era a proposta que o diabo estava oferecendo. Porque o que nos tira de um propósito? Uma proposta indecente, no bom sentido da palavra. O diabo não nos tira de um lugar bom para nos colocar no lugar pior. Não, ele quer mostrar algo melhor do que o lugar que a gente está vivendo. E muitas vezes nós estamos deixando o Espírito Santo apagar em nós, na gente, por causa de uma proposta. Muitas vezes nós estamos saindo do nosso propósito, apagando o Espírito que está em nós, por causa da proposta que estão nos oferecendo. O que não é de Deus? Tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que nos impede de ter comunhão com Deus, tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. Outra coisa também,
Lá em Colossenses no capítulo 3, versículo 1 e 2, diz o seguinte: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui na terra. Como é que eu sei que eu estou no propósito? Como é que eu sei que eu estou alimentando o fogo do Espírito Santo? Quando eu começo a olhar para as coisas do alto, aquilo que Deus tem para mim. E eu paro de olhar para as coisas que são secundárias. Se você observar a sua vida, eu vou te dar um exemplo meu. Tudo na minha vida é difícil quando as coisas secundárias são mais importantes do que a coisa primária. Como assim, pastor? Problema no casamento, problema de dinheiro, problema de finança, problema de emprego, problema de saúde, tudo isso é secundário. E quando nós damos atenção a essas coisas de forma primária, que nós esquecemos da coisa primária que é mais importante, essas coisas secundárias são mais latentes e mais fortes. Por isso que vem a depressão, por isso que vem a crise da ansiedade, por isso que vem os problemas. A sociedade hoje está doente, clamando por Jesus. Quando não é de depressão, sofrendo do passado, é na ansiedade, sofrendo do futuro. Estão clamando por Jesus, estão clamando pedindo ajuda. Os psicólogos de plantão, tem alguém de plantão, psicólogo? Algum psicólogo de plantão? Não, graças a Deus. Ó, tá aqui, coitada. Estou brincando, irmã. Psicólogo ganha dinheiro sem falar nada, gente, é bom demais. Pastor ganha dinheiro pregando, e olha lá, depende da pregação. Não gosto do pastor. Mas o psicólogo ganha a vida sem falar nada, só ouvindo os problemas. E todo psicólogo precisa de um psicólogo. É ou não é verdade, irmã? Porque senão, coitado, fica igual aos pacientes. Fica assim. Agora, essa ansiedade, essa crise acontece devido aos problemas que são secundários, que nós tornamos eles como primário. É como se, por exemplo, Deus, Jesus, o Espírito Santo é o centro. Se nós deixamos de ter Jesus como primário, nós vamos dar atenção às coisas secundárias. Por isso que nós precisamos olhar para o alto, para as coisas do céu, para que nós possamos ver quem está no controle, para que nós possamos seguir o propósito. E se o propósito é deixar o fogo do Espírito Santo queimando a nossa vida, o que nós somos, o que nós fazemos, pode ter certeza que Ele vai agir por nós e através de nós. Outra coisa, tem uma frase que eu gosto que diz o seguinte: a diferença entre o ativismo e o avivamento está em quem está liderando a obra, você ou o Espírito Santo. Um ativismo é quando você deixa o Espírito de fora e você quer resolver do seu jeito. Eu vou aconselhar do meu jeito, eu vou pregar do meu jeito, eu vou trabalhar do meu jeito, eu vou resolver a parada do meu jeito, eu vou conversar com aquela pessoa do meu jeito. E no lugar de eu ganhar a pessoa, eu estrago a pessoa, eu expulso a pessoa, eu afasto a pessoa do centro. Agora, quando é o Espírito Santo agindo em nós, aí é o avivamento, porque tudo que eu for fazer, tudo que você for fazer, as pessoas vão entender, porque não é mais você, é o Espírito Santo está fazendo em você, através de você. Por isso que só vai ser o mover de Deus se for o Espírito Santo agindo. Tem outra frase que diz: obra sem Deus é movimento, obra com Deus é mover. Você quer ver o mover de Deus? Faça com o Espírito Santo. Por isso que a melhor maneira de nós não apagarmos o fogo é alimentando esse relacionamento, estando no propósito, se envolvendo com o Espírito Santo. Outra coisa também que é importante, outra maneira, a importância de alimentar o Espírito Santo. Como? De alimentar esse fogo, como? TSD. Eu creio que muitos de vocês já ouviram a liderança falando sobre TSD. TSD é tempo a sós com Deus. Eu não estou dizendo de quantidade, eu estou falando de qualidade. Pastor, eu não posso passar 2, 3 horas orando, adorando a Deus. Eu posso passar 20 minutos adorando e orando a Deus. Passe. Mas tire um tempo de relacionamento. Eu me lembro quando eu me apaixonei pela minha esposa, eu queria estar com ela todo o tempo. E eu ficava com raiva que não chegava a hora de eu chegar para namorar com ela. Mas quando chegava a hora, parece que passava rápido a hora de eu ir embora. Eu não entendia isso. Porque quando a gente ama, a gente quer estar perto. Eu vejo os casalzinhos tudo um ladinho do outro lá. É bom, é gostoso. Agora, nós temos esse sentimento, esse desejo de também estar com o Espírito Santo. Espírito Santo, é legal estar contigo. Nós precisamos alimentar o fogo que está em nós. Porque se nós não alimentarmos, nós vamos esfriar e vamos morrer. E vamos nos afastar e vamos perder essa essência. Lembra da parábola das virgens, das 10 virgens? Mateus 25, do em diante.
que as 10 virgens, 5 ficaram prudentes, deixaram a lamparina cheia de azeite, cheia da presença. E as outras 5 deixaram o azeite secar, não se importaram. Por quê? Porque o noivo não vai vir agora. Eu não sei quando o noivo vai vir. Pode ser que venha só daqui a 1 mês, 2 meses, 10 meses, 1 ano, 10, 50 anos. Eu não estou preocupado, eu vou curtir minha vida, eu vou me divertir. Gente, ontem eu fui para o condomínio, para o hotel. Eu vi muitos jovens, muitos homens, muitas mulheres bebendo, enchendo a cara, se divertindo. Eu vi muitas pessoas jogando sua vida, curtindo a vida, achando que está fazendo boas coisas. Hoje o pastor Vinícius foi buscar, eu vi ainda os mesmos jovens lá, jogando sua vida. E talvez você era um deles que estavam lá, porque eu também fiz isso na minha juventude. Quantas vezes eu me prostituí, eu cheguei de madrugada, de manhã em casa. E eu pensei, se eu fiz isso, eu era um escravo do diabo, por que eu não posso fazer diferente? Se nós estamos aqui na presença de Deus, com o fogo do Espírito Santo, nós podemos fazer diferença. Nós precisamos acender esse fogo que está em nós, essa paixão, esse primeiro amor que está em nós. Nós não deixe o fogo do Espírito apagar na sua vida. Não deixe. Tem a história de um homem de Deus, pastor da maior igreja do mundo, Davi Uchoa, que era Panhog Show. Davi Uchoa morreu em 2023. Por muitos anos ele foi pastor da maior igreja do mundo. E ele tinha o hábito de passar a manhã orando. E ele chegava no seu escritório e dizia para a secretária: eu vou orar, ninguém me interrompe, porque eu estou em oração. E ele passou a manhã orando. E aí ligaram para ele, o presidente da Coreia ligou para ele. E a secretária diz: ô seu presidente, no momento ele não pode atender, que ele está em oração. Como é que o cara deixou de atender o presidente do seu país? Porque estava em oração. É o presidente. E terminou a oração, a secretária avisou. Quando ele ligar para a secretária, a mulher do presidente ligou para o pastor. Diz: ô pastor, aqui é a esposa do presidente. Meu marido ligou para você e sua secretária disse que ele não podia, você não podia atendê-lo. Eu quero que você demita a sua secretária, porque não se recusa a ligação de um presidente. E o pastor olhou para ela no telefone e falou: infelizmente, eu não vou fazer o que você me pediu, porque fui eu que mandei, eu que pedi para ela não me interromper. Mas Davi Uchoa é o meu marido, é o presidente da nação, e você deixou de falar com ele para estar orando. E ele falou: eu deixei de falar com o seu marido, que é presidente da nação, para falar com o presidente dos céus. Nós estamos deixando de ter relacionamento com o presidente dos céus, para ter entretenimento com as coisas do dia a dia que nos afasta, que mata o fogo do Espírito Santo. Quando é que eu deixo de ter relacionamento com Deus, com o presidente do céu? Quando é que eu deixo de alimentar o fogo do Espírito Santo? Quando Deus não é mais prioridade na minha vida. Quando Deus deixa de ser o centro e eu coloco o Instagram em primeiro lugar, eu coloco o YouTube em primeiro lugar, eu coloco as novelas da Globo, a Netflix em primeiro lugar, eu coloco o futebol em primeiro lugar, eu coloco o bate-papo com o meu vizinho, com a minha vizinha em primeiro lugar. Quando eu coloco o entretenimento em primeiro lugar, e aí Deus passa de ser o primário. Não é errado assistir um filme, não é errado jogar uma bola, não é errado ter relacionamento com as pessoas. O errado é quando isso vem primeiro do que Deus. Quando é que eu deixo Deus em primeiro lugar? Quando eu justifico que eu não posso me envolver porque minha família não me dá tempo. Quando eu deixo de me envolver porque eu prefiro estar só com a minha família, eu prefiro estar só com o meu trabalho. Porque na palma da mão tem uma ministração muito boa da pastora André, na palma da mão, que ela diz o seguinte: primeiro Deus, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos e o seu trabalho. Isso é prioridade. Primeiro Deus, sempre em tudo. Esposa, depois de Deus, o seu marido. Mas muitas vezes as esposas estão colocando os filhos em primeiro lugar para depois o marido. Estão amando os filhos e corrigindo o marido. Isso não estava na ministração, só senti do meu espírito. Maridos, depois de Deus, a sua esposa. E muitas vezes nós estamos deixando nossas esposas em casa pelo futebol, deixando nossas esposas em casa sozinho, querendo conversar com você para ter tempo com os outros.
deixando nossas esposas para fazer o ministério, o ativismo. A sua esposa é a única coisa que Deus te deu, que você vai ficar velhinho com ela, e ela vai ficar cuidando de você quando você tiver gagá. Os filhos vão embora, o dinheiro não é nosso, o ministério vai vir outro e vai cuidar do nosso lugar. O filho a gente tem que educar para o mundo e não colocar numa bolha, numa redoma. A bolha um dia tem que estourar. Agora, quando é que vai estourar? É você que vai dizer. E trabalho, a gente vive, muitos vivem para trabalhar. Não, a gente tem que trabalhar para ter uma vida saudável. Outra coisa também, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Mateus 6,33, aquilo que eu falei. Próximo ponto, não deixe o seu candelabro se apagar. O que é não deixar o candelabro? É o fogo de Deus se apagar. E o fogo de Deus sempre representa a glória de Deus. A sarça ardente, ali era o fogo que não queimava a mão, não queimava a sarça. Ali era a glória de Deus queimando, quando Deus encontrou Moisés. O fogo no altar não apagava, porque a presença, a glória de Deus se manifestando. Se você observar na Bíblia, tem várias passagens do fogo. No Monte Sinai, em chama, pegando fogo, a presença de Deus no Monte Sinai, a presença de Deus manifestava lá. Outro lugar, Elias no Monte Carmelo, ele diz, pode encharcar o cordeiro, porque o profeta Baal, quando fizeram o sacrifício, botaram a lenha, botaram o cutelo, né, o carneiro, botaram o carneiro lá, o sacrifício, e disseram, agora clame para o seu Baal para vir. Deve estar de férias, está viajando, está no banheiro, não vem. Agora é minha vez. Pode colocar o cordeiro, coloca a lenha, agora joga a água dentro, encharca. Senhor, o senhor é louco? Não, pode fazer o que estou mandando. Encharcaram de água. Aí ele orou, e o fogo veio do céu e consumiu o sacrifício. Fogo é a presença. Não deixe o candelabro apagar. E foi o que aconteceu em Efésios. Se você observar no livro de Efésios, Deus, ele disse para os Efésios, o que tenho contra ti é que você abandonaste o primeiro amor. Deixa eu ver se é Efésios mesmo, porque Apocalipse, que diz o seguinte, Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5 diz o seguinte, no entanto, contra vocês tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor, portanto, lembra-se de onde caiu, arrepende-se e faça a obra que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O que é esse candelabro? O que é esse fogo? É o amor. Quando nós perdemos o amor, a gente perde tudo. João escreve essa carta, mas pensa numa igreja de Éfeso que era amável, que era excelente em tudo que fazia, que era uma igreja íntegra, mas que tinha amor. E a igreja tão zelosa, perdeu o amor, perdeu tudo. Nós podemos ser a melhor igreja, a Paz Church pode ser a melhor igreja, a comunidade Batista da Paz pode ser a melhor igreja, a Assembleia pode ser a melhor igreja, mas se nós perdermos o amor, a gente perde o fogo do candelabro, a gente perde a intimidade, perde o relacionamento. Nós não podemos perder essa intimidade, nós não podemos deixar o fogo apagar, nós não podemos deixar o fogo se apagar. Terceiro ponto, não negocie com o pecado. O que nos afasta de Deus é o espírito de religiosidade, de permissividade. O fogo vai apagando e a gente vai naturalizando tudo. O que nos afasta do pecado são linhas que você deve construir na sua vida para que você não caia. Tem áreas da minha vida que eu sei que se eu me aproximar do abismo eu caio. Então eu coloco linhas. E que linhas são essas? São linhas imaginárias. Aqui é o abismo. Tem áreas da minha vida que eu coloco linhas. Quem são essas linhas? A minha esposa. Eu tenho o hábito de confessar meus pecados para ela. Amor, ora por mim, amor. Está difícil. Eu estou sendo tentado. Bota a mão na minha cabeça, eu preciso ser capiroto. Meu líder, meu pastor, meu discipulador, pastor Sabá, cara. Ora por mim, está difícil. Pastor Ebe, meu pastor, eu tenho o hábito de abrir meu coração. Prestação de conta com então eu construo linhas para que eu não caia no abismo.
Quando nós flertamos com o pecado, quando nós negociamos com o pecado, nós estamos apagando o fogo que está em nós, ou o fogo está se apagando porque nós estamos nos distanciando da fogueira do Espírito. Lá em Tiago fala: confessai o vosso pecado uns aos outros para ser curado. Não é que eu tenho que sair confessando o pecado para todo mundo. Deixa eu falar algo para vocês: o homem não pode perdoar pecado, o único que perdoa pecado é Deus. Mas eu devo confessar o meu pecado para o homem, que possa ajudar, para que ele me ajude a ser curado. O confessar traz cura, porque você se sente constrangido. Irmãos, eu já confessei pecado para o meu pastor, que eu fiquei envergonhado. Eu vou contar um testemunho aqui agora, porque lá em Boa Vista eu fui seu assistente do culto e eu tinha cometido um pecado, nem minha esposa sabia. E eu cheguei diante do meu pastor, ele sobe e faz assistência do culto. E eu, beleza, legal. E eu estava no início do ministério e eu queria muito pegar o microfone. Pastor, tire o microfone do pastor. Pastor, é um perigo o microfone. E eu queria pegar no microfone e disse: legal, eu vou falar. E quando chegou a hora de eu subir, o Espírito Santo: não vai. Abre o coração, confessa o pecado. E parecia uma eternidade: confessa, não confessa, confessa, não confessa. Cheguei a hora de decidir. Pastor, botei a mão assim no ombro dele e disse: eu não vou subir. Disse: por quê? Eu não posso. Estou em pecado. Pisei na bola. Aquela arca, pisei na bola. Fui fraco, errei. Coloca outro. Eu tive medo do confronto, tive medo da resposta, tive medo da consequência. Ele botou a mão no meu braço e disse: fica tranquilo. O outro foi no meu lugar, eu me aliviei, tirei o peso. No dia discipulado, ele me abraçou, me amou. Eu não perdi o chamado, não perdi o propósito, eu não fui desqualificado. Porque isso não me desqualificava, mas era um abismo que eu estava, era uma linha que eu estava rompendo e que eu poderia cair no pecado. Mas o fato de eu confessar, ele me ajudou no processo da cura. Quando eu confesso o meu pecado para minha esposa, ela diz: agora é você e eu brigando contra o seu pecado. A cura não é só você junto, não é só você, é você com a pessoa que você confessou. A Bíblia diz que é melhor dois do que um, porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. Não ande só, não negocie com o pecado, porque o pecado apaga o fogo do Espírito na sua vida. Próximo ponto, quarto ponto. Quarto ponto diz o seguinte: zelo pelo relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo é zeloso. O Espírito Santo tem um zelo maravilhoso por você e por mim. A figura do Espírito Santo é como uma mãe que consola. Não é que ela é a figura feminina, porque Deus é o protetor, é aquele que é justo, que é misericordioso, que é bom, mas que é firme. Jesus é nosso irmão, nós somos herdeiro e cordeiro por Cristo Jesus. Mas o Espírito Santo é como se fosse a figura da mãe, que nos consola, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu tenho certeza que quando o filho de vocês querem algo, o pai diz que não, o que é que a mãe faz? Oh, amor, bichinho, deixa o bichinho ir. Oh, amor, quando a minha esposa vem comigo, eu saio até de perto, já dei não. Mas tem hora que ela me pega e diz: você está sendo duro, radical. E eu disse: não, amor, está sim. Estou sim, amor, é verdade. Porque o Espírito Santo consola, o Espírito Santo quer o bem. O Espírito Santo, ele intercede por você, ele olha por você, ele é zeloso. Então nós temos que zelar pelo nosso relacionamento. Marido, você zela pelo seu relacionamento com o seu cônjuge, com a sua esposa? Esposa, você zela pelo seu relacionamento com o seu marido? Dá uma palavra para os casais hoje. Apesar dessa conferência de jovens, mas a Bíblia diz que os adultos mais velhos sejam íntegros, irrepreensíveis, sensatos, e que as mulheres sejam também sensatas, prudentes. Para quê? Para que os mais velhos, tanto os homens como as mulheres, possam ensinar os mais novos. E essa igreja é uma igreja de homens sábios que vão ensinar os mais novos, os jovens dessa igreja, a terem famílias
construídas no alicerce, na rocha, edificado na rocha que é Jesus. Maridos, zele pelo relacionamento com a sua esposa. Tire um dia da família. Tire um dia de você pegar a sua gatinha, tomar um café. Café hoje está caro. Tomar um sorvete não é tão caro. Ontem me levaram numa pizzaria, mano, que pizza gostosa. Quando apareceram com azeite, eu disse, é hoje. E eu derramei o vidro de azeite todinho. Fui afora. Gente, eu nunca tomei tanto café na minha vida aqui em Viçosa. Acho que eu gastei com vocês mais com café do que com pizza, churrasco. Mas zele, tire um dia para o seu relacionamento com o seu cônjuge, sua família. Um dia minha filha chegou para mim e disse assim, pai, tem duas coisas que eu vou levar para o meu casamento. Eu pensei que era coisa de casa. Não, filho, vai devagar. Não, pai, deixa eu dizer o que é. Diga, filho. E ela falou duas coisas. O cultinho doméstico, eu quero levar para o meu casamento. E a segunda coisa, o estar junto em família na refeição. Aí só duas coisas, não, essas duas coisas são primordiais. Isso por quê? Porque eu estou passando uma tocha, relacionamento saudável com meus filhos, ensinando. Da mesma forma que nós temos que zelar pelos relacionamentos com o cônjuge, com a família, também com os filhos. Pais, a responsabilidade de educar os filhos são nossas, não é do líder de jovens, não é da escola. A igreja e a escola é a extensão de casa. Não é o que nós falamos, é o que nós fazemos que ensina os filhos a ser quem são. Eles olham mais para o que nós fazemos do que nós somos, do que nós ensinamos. Os filhos estão olhando para você, pai, e para você, mãe. O se envolver na igreja depende de você. Deixa eu contar dois testemunhos rapidinho. Eu tinha um amigo, um vizinho, numa cidade, e ele queria que a filha tivesse envolvido na igreja o tempo todo, mas ele não ia. Eu disse, como é que você quer que ela se envolva se você não vai? Eu não tenho tempo, então você não reclame se um dia ela não quiser ir. Repeti, moral da história, ela desistiu da igreja, se afastou, era menina consagrada do louvor, cantava, dançava, era consagrada, ungida, se afastou de Jesus. Pegou trombose, perdeu 5 sentidos, por pouco não morreu, vegetou, voltou sem sentido, mas voltou cega, não enxerga mais. Aí ela voltou para Jesus e hoje ela não enxerga ainda, mas ela é uma excelente mulher, profissional, concursada, mas o pai não foi um referencial para ela. Outra história, eu ganhei um casal em Boa Vista, um casal de médico, um médico e uma enfermeira. E os filhos deles eram meus alunos, e eu ganhei a família toda para Jesus. E um dia a mulher me chama, pastor, vem cá. Eu não era pastor, Michelo, vem cá. Eu cheguei na casa dele, ele está com problema, não quer levar os meninos para a igreja. Eu cheguei, o que foi que houve, querido? Não dá não, pastor, não dá não. Por quê? Quer estar na igreja no domingo, no culto da manhã, da noite? Quer estar na terça-feira no Tadel? Quer estar na quarta-feira na célula? Quer estar na sexta-feira no culto de libertação? Quer estar na quinta-feira na escola? Quer estar no sábado nos cultos de jovem? Dá não, eu vou botar uma cama para ele na igreja. Vou morar na igreja, é gasolina demais. Mas eu dizia, cara, tu tem dinheiro, reclamando de quê, cara? Eu olhei para ele, cara, louva a Deus, levanta a mão para o céu. Quantos pais estão com os filhos nas drogas, querendo que os filhos sejam gente? E faria de tudo, daria tudo para os filhos estar hoje. Isso não dá, pastor. E aí eu cheguei para ele e disse, cara, você tem toda a liberdade, mas se você fizer isso é um risco, você está correndo. Moral da história, os 4 filhos. A filha se desviou, está no mundo. O filho, penúltimo filho dele, também está no mundo. O filho caçula não é bom de saúde, tem problema de saúde, não desqualifica ninguém, não é o problema. Mas o filho mais velho dele se suicidou. E era o mais envolvido na igreja. A responsabilidade não é da liderança, somos nossas. É nossa. E você jovem, que não casou ainda, construa uma família, mas seja o primeiro a ser exemplo na sua casa, para que seus filhos levem o seu legado, para que o fogo passe de você para a sua geração. E eu quero continuar finalizando. 5º ponto, alimente o fogo. Como é que eu vou alimentar o fogo? De 3 maneiras. Ore em línguas. Quando eu oro em línguas, eu oro numa língua que eu não conheço, mas o Espírito Santo está orando por mim. Quando eu oro em línguas, o diabo fica pensando, o que é que ele está falando? E o diabo vai e comete suicídio. É assim que o pastor diz. Ore em línguas. Pastor, eu não tenho um dom de língua. Receba.
Eu fui batizado no Espírito Santo em línguas. Fui batizado, mas eu orei em línguas depois. Foi em casa. Eu comprei um carro de forma errada. A minha esposa tinha que mentir, porque ela dizia que a casa era nossa, que a casa era para ser nossa, e ela disse, eu não vou dizer, a casa é alugada. Eu disse, mas amor, vai diminuir o crédito. Não tem problema, eu prefiro não mentir do que ter um carro de forma errada. E foi aprovado, só que eu não senti paz no meu espírito. Naquela noite, tanto minha esposa e eu, nós não dormimos. Eu estava oprimido, porque eu estava me sentindo mal, porque eu tinha feito a compra de forma errada. Não mentimos, mas não era hora ainda. E de repente, a minha esposa, eu disse, amor, não estou conseguindo, amor, vamos orar. E ela começou a orar. E eu comecei a querer orar, mas eu não tinha força para orar. E a minha esposa sentiu que tinha uma opressão, ela saiu marchando dentro de casa, expulsando toda influência maligna. E Satanás sai da minha casa, nós reconhecemos nossos erros, nossas falhas, nós não aceitamos, vai embora, bate em retirada. E de repente eu senti uma paz. E ela começou a orar e clamar, e começou a orar em língua, e disse, Espírito Santo, você está aqui hoje, batiza o meu marido. Quando ela batiza o meu marido, eu... E ela colocava a mão na minha boca, eu... 3, 4 horas da manhã, eu lá, o fogo descendo, e cala a boca, meu amor, os vizinhos vão reclamar, cala a boca, amor. E eu não consigo. Mas foi minha experiência. Eu estou andando de carro, eu estou orando em línguas. Deus, eu quero orar sobre a minha família, eu começo a orar em línguas. Deus, eu quero orar pelo meu casamento, começo a orar em línguas. Eu quero orar pela minha gatinha, que ela fique cada vez mais bonita e melhor comigo, e ela seja mais genial comigo, joia comigo. Eu começo a orar em línguas. Eu começo a orar em línguas pelos meus discípulos, pela minha liderança, pelas minhas finanças. Começo a orar em línguas pela sua vida. Porque quando você ora em línguas, você está alimentando o fogo do Espírito. Você não apaga o fogo. A outra maneira, seja cheio da palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O Salmo diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é que nos alimenta. E terceiro e último, tenha comunhão com o Espírito Santo. Entre em secreto. Eu tenho uma ovelha lá em São Paulo. Ele era CEO de uma grande empresa, novinho, foi demitido. Ele não encontrava emprego nenhum, porque ele era novo demais. Ele chegou para a mãe dele, uma mulher do COP, disse, mãe, eu não sei o que, é que Deus quer de mim. Ele disse, eu sei, meu filho, entre bem aqui nesse quarto, vá orar, e sai de lá quando Deus falar com você. Ele disse, tá bom, mãe. Ele obedeceu a mãe e entrou no quarto. Passou 3 dias, só bebendo água. Saiu depois do 3º dia, mãe, Deus falou comigo. Foi, meu filho? Aí que Deus falou, que eu vou ter meu próprio negócio, eu vou ser um empreendedor. Beleza, meu filho, Deus falou, beleza, pode ser certeza, você vai ser o maior empreendedor que existe. Você vai empreender o quê, meu filho? Não sei, Deus não falou comigo sobre isso não. Então entra de novo, meu filho, vai ouvir a voz de Deus. Ele entrou, passou 3 dias lá no quarto dele, e ele voltou do quarto. Deus me falou, amém, glória a Deus. Hoje, ele tem 65 anos, 64 anos de idade. Ele é um grande empreendedor em São Paulo, uma família linda, um homem de Deus. Ele tem lutado contra um câncer há 14 anos, e Deus tem dado vitória a ele. Mas ele diz, eu não apago o fogo do Espírito que está em mim, porque é o que me sustenta, vive em pé. Pastor, eu sou um mordomo de Deus. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Ele conta histórias extraordinárias de experiência de prosperidade com Deus, porque Deus falou com ele no secreto, porque ele teve comunhão com o Espírito Santo. Você quer ter comunhão com o Espírito Santo? Entra no quarto, fecha a porta, e em secreto o Pai vai te responder. Não deixe o fogo de Deus apagar. Eu quero convidar você para ficar de pé agora. Eu sei que eu já passei do horário, mas eu quero pedir para você fechar seus olhos, chamar o Fanuel. Fanuel para mim é um grande homem de Deus. Ele é aquele que mantém um fogo aceso, ele leva a igreja a ter esse fogo. Um ministro de louvor, um homem de Deus. Eu quero chamar o Fanuel, está vivo? O Fanuel foi arrebatado. Chama ele, deixa ele, está querendo comer, manda ele parar de comer e vir para cá trabalhar. Eu quero te convidar hoje para você acender o fogo mais forte do que ele está em você. Porque eu quero dizer algo para vocês, nem todas as vezes eu tive vontade de orar. Nem todas as vezes eu tive vontade de vir para a igreja. Hoje parece que a cama me pegou de um jeito, me abraçava, o telefone tocava, agora não, mãe. Depois eu vou, mãe. Tem horas que a cama é mais gostosa, tem horas que
o prazer de outras coisas fala mais alto, mas é decisão que temos que ter. Não deixe o fogo se apagar. O Espírito quer queimar você mais uma vez. Eu quero pedir a você hoje, para fechar seus olhos e falar com Deus, falar com o Espírito Santo, e pedir: Espírito Santo, acende esse fogo em mim. Me faz como aquelas virgens prudentes, que guardaram azeite na sua lamparina. E quando o noivo vier, eu possa estar com esse azeite cheio. E esse azeite é a presença do Espírito Santo. E como é que eu vou encher esse azeite? Chamando a presença do Espírito Santo. Então eu quero te convidar nesta manhã: encha a sua lamparina, encha de azeite da presença. Não aceite uma vida cristã fria, morna, indiferente. Peça para que o Espírito Santo venha te encher, venha derramar sobre a presença dele, sobre a tua vida. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas novamente eu mergulho na minha mente, mas peço que tua presença aumente. Aumenta a sua presença aqui, Aumenta o o Espírito nível Santo. da tua glória, o nível da tua glória, oh, eu me rasgo, eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente, eu mergulho na minha mente, mas peço que tua presença aumente. Se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória, e eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar
santo, santo, santo. Meu coração queima por ti, meu coração queima por ti. Só tu és santo, 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 santo. Só tu és santo, santo. Só tu és santo. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, teu nome adorado. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, seu nome adorado. Espírito Santo de Deus, essa é a tua igreja que adora. Hoje o Senhor está sendo entronizado. Hoje o fogo queima nesse auditório. Hoje a chama está acesa nesse auditório. E eu sei, Pai amado, que nós somos uma tocha ardente pegando fogo, que nós vamos, ó Pai, incendiar nossa casa, incendiar nossa família. Jovens incendiarão seus pais, incendiarão os seus amigos, maridos incendiarão seus filhos, sua descendência. E essa igreja incendiará a cidade de Viçosa, incendiará as faculdades, incendiará as ruas e a vizinhança. Pai, hoje o Senhor tem algo a nos dar. E eu quero nesta manhã, Senhor Deus, pedir: aumenta esse fogo em nós. E se você quer uma porção nova, se você quer uma porção dobrada na sua vida, se você quer renovar a sua força, a sua fé, se você quer acender esse fogo que está em você, eu quero te convidar aqui à frente. Eu quero te convidar à frente porque eu quero orar por você. O Fanuel também vai estar ministrando na sua vida. Nós vamos estar ministrando, então saia do seu lugar. Venha receber sua porção. Venha se tornar cada vez mais cheio do Senhor. Venha renovar suas forças, sua fé. Venha renovar o fogo de Deus na tua vida. Venha renovar a luz que alumeia, o candelabro que possa estar alumiando a sua família, a sua casa, porque você se torna uma luz. E a Bíblia diz: não deixe a lamparina debaixo da cama, coloque em cima da parede, para que ela possa iluminar todos e possa iluminar tudo. Assim é a sua vida. Então eu peço hoje, nesta noite, nesta manhã, Espírito Santo de Deus, traz algo novo, traz um renovo, acende o fogo, acende a chama que está sobre a tua igreja. Queima, Senhor Deus, cada um de nós com a tua presença, com o teu fogo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a presença, receba o fogo, receba a porção nova, receba o renovo na tua vida, receba o renovo do teu casamento, receba o renovo da tua família, receba o renovo na tua caminhada com Cristo, receba o renovo na tua vida, porque o Senhor começou a obra em vós. Como fala Filipenses 1,6, que diz: aquele, pois, que começou a obra em vós, há de completá-la em Cristo Jesus. E foi o Senhor, Pai, foi o Espírito Santo que nos convence do erro, do pecado, e nos trouxe ao encontro com o Senhor, porque Ele estava à porta, Ele bateu, nós ouvimos a sua voz, e Ele entrou e ceou conosco, e o Espírito Santo veio, e hoje nós somos templo do Espírito Santo. Por isso, Pai, que eu te peço nesta manhã, queima o fogo do Espírito em nós, acende o fogo do Espírito em nós, nos enche do fogo desse Espírito em nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Clame ao Senhor. Se você ora em línguas, ore em línguas. Se você quer receber o dom, peça, que hoje Ele está te batizando. Ore, receba desse fogo, receba do batismo.
Hoje o Senhor está batizando. Hoje o Senhor está derramando da presença deles dom de cura, dom de conhecimento, dom de ciência, dom de profecia, dom de entendimento. Hoje, nesta manhã, o Senhor está derramando desse fogo, dessa presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Espírito Santo. Os líderes possam estar ministrando. Os líderes possam estar ministrando. Enche Espírito Santo. Que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, yeah. Pentecostes, e enche-me de novo, e enche-me de novo, e enche-me de novo, e Espírito, Espírito.